Olá, muito bom dia, amigos do Brasil Export. Hoje damos início à nossa semana intensa de programação e, como sempre, segunda-feira é dia de tecnologia com a programação do Brasil Hack Export. Quero inicialmente agradecer a presença do nosso palestrante internacional, Sr. Pete Opstal, que é o gerente de capacitação e inovação do Porto de Antuérpia. Muito obrigado aí pela sua presença. Estamos com tradução simultânea nesse momento, inglês, português. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença. Quero agradecer também ao Matheus Dolek, que é o representante do Porto de Antuérpia na América Latina. Matheus, amigo de longa data, muito obrigado também pela sua presença aqui. E agradecer mais uma vez ao nosso moderador, nosso presidente do Comitê do Brasil Hack Export, Angelino Caputo, nosso grande parceiro nessa empreitada aqui da nossa programação do Brasil Hack Export. Angelino, mais uma vez, muito obrigado também pela sua presença. Agradeço aos demais conselheiros aqui presentes e vamos dar início a essa programação. Então, eu já passo a palavra para o Angelino para que ele possa fazer a sua saudação inicial. Obrigado aí, Fabrício. Obrigado, Matheus. Obrigado, Pete. Nós estamos, como o Fabrício já disse, nós estamos trazendo esse conteúdo de tecnologia toda segunda-feira como um aperitivo para aquilo que a gente vai ver lá nos eventos presenciais, os eventos institucionais, né, do Brasil Export. As 5 edições regionais, mais a grande edição nacional, inclusive com maratonas de inovação feita para a comunidade de inovação aberta. E a gente tem tentado trazer este conteúdo numa linguagem mais acessível, mais executiva aqui nessas segundas-feiras, né? Já tivemos uma apresentação muito boa do Porto de Singapura e conhecemos o processo deles, e hoje a gente vai ver como é que a Antuérpia faz o mesmo processo, como é que sistematizaram, quais são os planos para construir o Porto do futuro. Então, eu vou passar inicialmente a palavra para o Matheus. O Matheus é o representante do Porto de Antuérpia aqui na América Latina, né, Matheus? E logo na sequência a gente vai ouvir aí o Pete, que está lá em Antuérpia, 5 horas de fuso horário de diferença, voltando de férias hoje. Obrigado, Pete, pelo esforço aí de estar nos atendendo, né? E no final a gente abre para algum debate. Ok, Matheus? Contigo. Olá, Angelino, bom dia a todos. Primeiro, em nome do Porto de Antuérpia, gostaríamos de agradecer por essa oportunidade aqui de compartilhar com vocês do Brasil Export, o que vem sendo feito em Antuérpia em termos de inovação e transformação digital. Sabemos que por todas as vantagens, várias vantagens que as tecnologias da indústria 4.0 pode trazer para o setor, é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço no nosso meio, e a gente está aqui hoje, é uma prova disso. Então, antes de passar a palavra para o Pete, lá em Antuérpia, que eu escutei que está um calor atípico, semana passada eu escutei que estava 38 graus em Antuérpia, e hoje acho que está um pouquinho menos. Então, eu vou fazer só uns comentários aqui rapidinho e passo a palavra para ele, que é o grande tema aí do nosso webinar. Bom, hoje a Autoridade Portuária de Antuérpia tem como missão ser uma alavanca, um instrumento para um futuro sustentável, né? Ou seja, permitir e engajar-se na construção de um porto projetado para o futuro, que na nossa visão significa ser um porto inteligente, sustentável, inovador, acessível e seguro, tanto para os nossos clientes como para toda a nossa comunidade. Mas, no final do dia, seria também dizer que é fazer mais com os recursos que nós já temos hoje. Bom, em nossa missão e visão de criar um futuro sustentável, nos exige romper com o modelo tradicional de autoridade portuária, que é aquela que centra os esforços na administração das concessões e na gestão da operação do dia a dia, né? Angelino, sinta-se à vontade para me interromper, fazer pergunta, tá bom? Então, além das atividades operacionais essenciais e de marketing e promoção, entendemos que hoje o nosso papel principal é de ser o Community Builder, que na verdade é mais uma postura, um comportamento do que uma atividade em si.
Bom, sendo simplista, digamos que isso é compreender que o porto não está segregado do seu entorno, né? Muito menos das empresas que nele operam. Então, eu sei que parece simples, mas na verdade você precisa praticar isso, e que em diferentes realidades portuárias nem sempre é fácil. Então, nós acreditamos que todo o planejamento de desenvolvimento portuário, decisões estratégicas, precisam ter a aceitação da sua comunidade e um forte alinhamento entre público e privado. Aí aqui entra 2 pontos importantes que eu gostaria de destacar, que servem para todas as áreas, mas que são fundamentais na nossa estratégia de inovação e transformação digital. Primeiro, é o tema colaboração. Hoje em dia, infelizmente, sozinho, você dificilmente atinge os melhores resultados em suas iniciativas e projetos. Então, você precisa contar com parceiros, já que, ainda mais que esse não é o seu core business, né? E o segundo ponto é que não basta você ter apenas um departamento de TI e de inovação. Não, a organização precisa passar por uma transformação cultural e criar todo um ambiente favorável e fértil para essa inovação. E para concluir, antes de passar a palavra para o Pete, eu gostaria de destacar que a autoridade portuária, por gerir um porto global, conta com uma estrutura e uma estratégia que visa expandir internacionalmente a marca e a esfera de influência no Porto de Antuérpia, em várias regiões de interesse em linha com as nossas estratégias. Nós temos várias áreas dentro da empresa exercendo atividades internacionais, também não está centralizado em apenas uma área. Mas eu vou citar 2 aqui como exemplo. Uma é a rede de representantes, a qual eu faço parte e que tem como grande objetivo aproximar o mercado local, onde o representante atua, do Porto de Antuérpia. E a segunda é o Port of Antwerp International, ou PAI, como nós chamamos. Ela é uma empresa subsidiária da autoridade portuária, oferece serviços de consultoria e gestão. Acredito que muitos de vocês já conhecem, né? Já teve contato, vocês já tiveram em Antuérpia. Eu sei que é um fórum aqui bem seleto aí. E então a PAI, ela participa investe e participa de projetos logísticos e portuários, geralmente em regiões de economia emergente. E na América Latina, como não poderia ser diferente, o Brasil, sendo a maior economia da região, é também o nosso maior parceiro comercial. E aqui a PAI mantém uma parceria estratégica com a Prumo Logística, no Porto do Açu, e além de serem acionistas, eles também apoiam ativamente o Açu no seu desenvolvimento, compartilhando sua competência e rede global. E aí, em contrapartida, nós nos mantemos inseridos aí no mercado brasileiro. Bom, pessoal, eram essas as minhas palavras iniciais. Agradeço muito pela atenção. Mais uma vez, obrigado, Angelino, Fabrício. É um prazer estar aqui. E passo a palavra para o Pete ou Angelino, não sei se você quer falar mais alguma coisa antes. Não, obrigado, Matheus. Você fica em Santos, né? Isso, eu fico baseado em Santos, exatamente. É um prazer reunir com qualquer um aí pessoalmente que estejam aqui. Eu sei que muitos de vocês estão aqui passando essa pandemia. Será um prazer encontrá-los pessoalmente. Ok. Depois da apresentação de hoje, e por saber que tem esse contato do Porto de Antuérpia aqui no Brasil, na América Latina, pode ser que alguém queira o seu contato. O Fabrício repassa adiante aí. Sem dúvida. Pete, obrigado pela sua presença. Sei que você está aí em Antuérpia, voltando de férias hoje. E nós queremos conhecer aqui hoje como é que o Porto está se preparando para o futuro, como é que está sistematizado o processo de inovação aí. Então, eu vou passar para você nos apresentar isso. Não sei se você tem algum PowerPoint, alguma coisa, pode compartilhar com a gente a tela e a gente vai acompanhar. Bom trabalho. Um detalhe, Angelino, por favor, rapidamente, aquilo que eu falei, nós estamos com tradução simultânea, então na barra, na parte inferior da tela, quem quiser, só colocar para português, tá? Desculpa, Pete, por favor, a palavra está com você. Complementando, Fabrício, quem tiver no notebook é assim, o campo de... Bom dia a todos. Bom dia a todos. My Portuguese is not good enough to do it. Meu português não é bom o suficiente, então eu só consigo falar isso.
mas é um prazer poder falar com vocês e compartilhar as nossas experiências aqui no Porto de Antwerp, sobretudo nessa inovação digital. Eu adoraria poder encontrá-los pessoalmente. Eu espero que no futuro isso seja possível. Quero estar na América Latina, na América do Sul, nos próximos meses. Bom, eu tenho uma apresentação. Eu gostaria de falar de 4 tópicos. Primeiro, é uma introdução sobre como a tecnologia está evoluindo nesses dias. E, em segundo lugar, como que nós trazemos a inovação e a estratégia para o Porto de Antwerp. Como nos juntamos tudo isso? E, em terceiro lugar, eu gostaria de dar alguns exemplos de inovação, mãos na massa que traz valor, e também o que é inevitável nesses dias, e eu espero que vocês e suas famílias todos estejam seguros e em saúde, e que não tenham sido afetados tanto por essa pandemia da Covid. Aqui na Bélgica nós temos uma aceleração da Covid e isso atrapalha um pouco. Mas, enfim, eu vou falar sobre como que nós lidamos com isso nos últimos meses aqui em Antwerp, do meu ponto de vista. Eu sei que os brasileiros gostam de interagir, então, se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, é bom utilizar o chat. Eu não sei se alguém tem algum comentário a fazer, mas, enfim, se alguém tiver qualquer comentário ou pergunta, é só fazer. Vocês estão ouvindo a interpretação? Alguém poderia sinalizar? Sim? Ok, perfeito, porque alguém disse que não. Estamos ouvindo. Eu espero que todos consigam ver essa tela. Já conseguem ver? Já falei para ele que já podemos ver a tela. Bom, em primeiro lugar, vamos falar de onde estamos localizados. Fica localizado aqui a 8 quilômetros dentro da parte terrestre, então é um porto muito interessante. Isso é desafiador, porque tem um rio aqui que é difícil de acessar. Por outro lado, isso facilita também transportes por outras vias, como trens e rodovias, porque nós temos esse sistema de barcaça. O Porto de Antwerp também é o maior centro econômico, o maior propulsor econômico. Aqui vocês têm alguns dados, como, por exemplo, são 12 mil hectares, é um dos maiores portos na área. Nós temos 60 mil pessoas que entram todos os dias no porto. Então, do ponto de vista da mobilidade, isso é um grande desafio. Nós temos mais ou menos 1.000 empresas ativas dentro do porto, o que representa um volume muito grande, com indústrias, por exemplo, química. Esse é o segundo maior porto da Europa, e também temos a sexta maior empresa de produtos químicos, e são empresas grandiosas que têm grandes plantas de operação dentro do Porto de Antwerp. Apenas para apresentar, as pessoas meio que subestimam, porque hoje nós estamos num crescimento exponencial de tecnologia. Alguns de vocês conhecem e sabem que muitos economistas, eles veem esse crescimento no link vermelho, mas depois da Covid, vocês podem observar que houve um crescimento exponencial. Nos últimos 10 anos, o crescimento tecnológico aumentou muito. Existem muitos exemplos, e um deles é o poder, a capacidade de processamento. Quando você compara o que aconteceu a partir de 2007, o que nós temos hoje, houve um crescimento absurdo. E isso cresce em níveis diferentes, porque quando o computador quântico estiver disponível daqui a 10 ou 20 anos, então nós vamos ter um crescimento de milhares de vezes, um crescimento de 1 bilhão de vezes mais rápido do que o processamento, a capacidade de processamento
hoje. Então, isso significa que você vai conseguir alcançar níveis diferentes de possibilidade que serão conduzidas pela tecnologia. E, às vezes, esses números eles são subestimados, e isso pode significar uma boa notícia, porque o custo da tecnologia vai diminuir. Hoje, o que você paga, por exemplo, $20 por 1 terabyte de armazenamento, porque você tem, você vai ter um aumento muito grande do capacidade de processamento de CPUs e também de chips, e o preço da tecnologia vai ser a maior fonte, energia propulsora desse desenvolvimento tecnológico. Às vezes as pessoas e as empresas falam, mas o mundo está mudando muito rápido, tudo está ficando digital, você tem blockchain e a inteligência artificial. Bom, na verdade, eu não tenho nem como, eu preciso pensar em qual vai ser o impacto no meu negócio. Na América Latina tem um professor na Venezuela, que agora trabalha no Reino Unido, na verdade é uma professora, e ela fala de algo bastante interessante, porque há mais ou menos uns anos atrás, a evolução digital, ela falava sobre a evolução digital e o mercado capital, e eu vejo isso nos próximos anos, grandes transformações que serão lideradas pela tecnologia. E tudo isso começou no século XVIII, com a evolução industrial, que foi quando nós passamos saímos da era do, entramos na era do, saímos da era do vapor, e depois tivemos uma grande evolução nos últimos anos, quando nós tivemos a entrada dos combustíveis fósseis, e depois chegamos à entrada da internet. E esses períodos de transformação demoraram 15 ou 20 anos para acontecer. E ela viu 4 caras diferentes da tecnologia ao longo desses anos. Mudanças, por exemplo, na matriz energética, e tudo ficou meio frenético. Frenético significa cheio de entusiasmo. Ou seja, significa que muito dinheiro tem sido investido no sistema para assegurar essa diversidade tecnológica. E depois você tem um período de transformação, onde você tem uma espécie de sinergia. E foi exatamente nesse período onde nós tivemos toda essa mudança na área de tecnologia. Grandes empresas hoje em dia, como a Google, por exemplo, e Facebook, talvez a Amazon também, elas estão crescendo em níveis vertiginosos desde 2001. E essa professora ela fala que esse período de transformação demora 15 ou 20 anos, mas durante esse tempo a tecnologia ela é absorvida pela sociedade. E o fato de que hoje a maioria de nós temos um celular que não existia há 11 anos atrás, significa que a tecnologia ela está se tornando muito mais parte da nossa vida diária. Existe muita discussão sobre dados, Big Data, etc. Na Europa, nós temos o primeiro tentativa de regulação digital, regulação europeia sobre a privacidade do dado. Talvez não seja a melhor, mas vocês podem ver que do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista societário e político, a tecnologia está sendo absorvida cada vez mais na nossa vida diária. Então, vocês podem observar que nos próximos 20 ou 30 anos, toda essa tecnologia vai fazer parte da nossa vida. Se nós compararmos, por exemplo, com a eletricidade, quando hoje em dia você liga uma luz, você não fala mais, eletricidade. Mas quando a eletricidade foi criada, era isso que as pessoas faziam. Então, a tecnologia ela está chegando cada vez mais próximo da nossa vida pessoal e dos nossos negócios. Um outro exemplo é o progresso, ou seja, a evolução que aconteceu nos últimos 20 anos. O que vocês podem ver é que no período de 2000 até 2010 houve uma mudança que existiu, essas mudanças que vão existir para sempre. Empresas, por exemplo, como Intel, Nokia, aliás, a Nokia, a empresa desapareceu, e aí apareceram empresas como Google, Amazon, que apareceram do nada e se tornaram a marca mais valiosa que existe no mercado.
E você pode ver que nos últimos 6 meses, as maiores 4 empresas, que são Apple, Google, Amazon e Microsoft, elas criaram algo como mais de 1 bilhão em valor de mercado. Então, hoje, as empresas mais valiosas são as empresas, elas estão entre as 6 maiores empresas do mundo, são empresas de tecnologia. Das 6 maiores empresas do mundo, 4 são de tecnologia. E depois você tem, por exemplo, o Facebook, que gera muita discussão sobre a questão de privacidade. Isso é apenas uma introdução para poder mostrar que a tecnologia ela está acelerando numa velocidade absurda e isso pode significar oportunidades para os nossos negócios nos próximos anos. Voltando ao porto de Antuérpia, aqui vocês podem ver a nossa missão, que é um porto vital para um futuro sustentável. Esse porto ele vai ser a casa para um futuro sustentável e também para a inovação e revitalização. E isso significa que nós vamos apoiar essa transição, mas também um nível de alavancagem também importante. Eu não vou falar em muitos detalhes, nós temos os 5 pilares da nossa sustentabilidade, que são os nossos valores, que são mobilidade, crescimento sustentável, segurança, excelência operacional e transição. Além disso, nós temos mais de 60, 70 projetos, mas nós temos grandes líderes nisso. Mas antes, eu gostaria de fazer uma conexão em como que nós trazemos essa tecnologia e esse foco. E esse slide ele tem mais ou menos 2 anos. Foi aí que nós começamos a construir a nossa estratégia digital. Então, o que nós fizemos foi selecionar 10 tecnologias diferentes que podem ter um impacto nas nossas prioridades. Então, nós acreditamos que essas tecnologias podem se tornar cada vez mais baratas na criação e na realização das nossas estratégias. Então, nós estamos falando sobre... Vocês podem ver os blocos em vermelho e em verde. Os blocos verde significa que essa tecnologia, ela permite ser acontecida. No vermelho significa que nós podemos alcançar, mas ela não atinge essa meta de 2020. Por exemplo, a tecnologia de captura de carbono, ela pode ser muito boa, mas o impacto que existiria hoje não seria tão grande. Mas ainda assim nós vamos manter os olhos sobre isso. Então, nós estamos falando, por exemplo, sobre a presença de tecnologia como hidrogênio. Nos últimos 6 meses, vocês podem ver muitos navios que navegam, navios que são construídos já baseados nessa tecnologia em hidrogênio, caminhões também. Então, existe um grande movimento nesse sentido. Todo tipo de sensor vai se tornar cada vez mais conectado e a internet das coisas ela vai ser muito importante para esse desenvolvimento, sobretudo para smart chips e drones também. Tecnologia como realidade virtual e realidade aumentada também vão aumentar muito essas tecnologias nos últimos 5, 10 anos. E muitos equipamentos hoje em dia vão utilizar essa tecnologia. O blockchain, eu nunca acreditei muito nessa tecnologia, mas essa tecnologia, ela hoje em dia, ela está crescendo bastante, porque hoje existe a materialização dessa tecnologia que começou há mais ou menos 2 anos atrás e hoje em dia você já pode ver que existem várias aplicações comerciais. E é claro, tudo está conectado, está ligado, caminhando para a inteligência artificial. Isso é uma coisa grandiosa e eu também vou mostrar para vocês alguns dados sobre isso. E finalmente, não menos importante, Big Data, Nextport e Cpoint são tecnologias que estão chegando. Isso aqui é apenas um arcabouço de onde nós partimos. Enquanto isso, nós continuamos a evoluir. Eu acredito que vocês devem conhecer
Objetivos de desenvolvimento sustentáveis, vocês devem conhecer, existem 17 estratégias de desenvolvimento sustentável que precisam ser atingidas até o ano de 2020 e a ONU é que coordena tudo isso. Então, como que nós percebemos isso como uma organização? Bom, como já disse antes, a tecnologia vai continuar a ser um grande acelerador para desenvolvimento. Estamos evoluindo para o 5G, depois hidrogênio, inteligência artificial, vamos ver uma evolução nesse sentido. Nós vamos continuar a utilizar isso para os próximos planos estratégicos que estamos desenvolvendo, mas também nós vamos levar a nossa responsabilidade para o mundo inteiro, e aí nós selecionamos 6 desses 17 objetivos de desenvolvimento que nós queremos focar. E para alguns desses problemas que nós temos hoje, nós vamos ter, por exemplo, a aplicação do clima, que vai ajudar a diminuir os problemas. Por exemplo, 10% das nossas emissões acontecem no nosso porto, todo o país da Bélgica. Isso é um desafio. Nós temos desafios não somente na área de clima, mas também temos desafios na área de regulamentação. Mas também isso significa uma grande oportunidade em termos de planejamento para a redução de emissão em 60%. Então, quando nós investimos nisso, nós acreditamos que os nossos negócios também irão prosperar. Nós chamamos isso de inovação com propósito. Observamos sobre o porquê que nós temos que trazer inovação e dar um propósito para essa inovação, para que essa inovação o nosso negócio se torne sustentável. Ok? Alguém tem alguma pergunta até agora? Alguém tem pergunta? Não, Pete, pode continuar e no final a gente abre para o pessoal fazer algumas questões. Sem problemas. Eu vou resumir agora a nossa estratégia de inovação. Nós temos 4 linhas, nós temos duas internas e uma interna e uma externa. Então, em primeiro lugar, trata-se de o que nós fazemos é buscar tecnologias que podem ser aplicadas dentro do porto. Então, você tem uma lista de muitas tecnologias. Então, o que nós fazemos, nós fazemos não a prova de conceito, mas a prova de valor, ou seja, analisamos se essa nova tecnologia pode trazer valor para o porto. Eu vou dar alguns exemplos com o uso de drones e outros tipos de tecnologias. O segundo é a nossa organização interna. O porto, ele tem 60 mil pessoas trabalhando e nós temos uma idade média uma idade média boa. Então, tudo isso significa um desafio, ou seja, na mudança de como se pensa em relação a como se faz as coisas. As pessoas, elas têm um pouco de dificuldade na hora de analisar e experimentar. Então, se você tem uma boa ideia, você tem que executar o projeto. Por quê? Porque nós acreditamos que a inovação é o primeiro ponto, a primeira fase, mas também é importante que você tenha uma mentalidade aberta para novas tecnologias e aí você usa a inovação para acelerar tudo isso. O terceiro ponto é você ter um porto como uma plataforma de inovação aberta. Porque um porto, tudo acontece. Você tem muita carga, você tem muitos blocos e jogadores internacionais, você tem muito transporte, você tem trens, você tem navios, caminhões, ou seja, é uma mistura de coisas que estão acontecendo que são complexas. O processo, ele é complexo, tem uma certa diversidade, e aí você percebe que todas essas tecnologias, nessas tecnologias nós temos 20 ou 30 casos potenciais de usos delas. Então, por isso que nós acreditamos que nós temos muitos
valores dentro do porto, nós temos uma aceleração de tecnologia, nós gostamos de abordar a inovação não do ponto de vista do problema, mas a inovação, ela não deve ser vista como tal. Se você só se você só está vendo problemas, então você vai ter problemas. Então é bom você olhar para as pessoas, os valores que você tem ali. Olhe os potenciais que você tem e como que as coisas que você pode fazer se tornam muito mais fáceis. E o último elemento é, como eu já disse antes, as empresas do futuro serão as empresas que vão trabalhar em plataformas, sejam elas plataformas digitais ou físicas. Então, o que nós queremos fazer com base nessa visão é abrir o porto. Todo mundo é bem-vindo. Empresas de tecnologias podem construir o que quiserem e a gente vê o que vai acontecer. Isso vai acelerar o desenvolvimento do porto. É claro que, do ponto de vista da operação, isso pode ser difícil, porque o desafio é enorme e você tem uma série de pessoas, mas com bases nisso tudo, nós focamos em 3 pontos, que são os drones, navios autônomos e a qualidade do ar. Por isso que nós pedimos para as empresas testarem a tecnologia no porto, nós ficamos muito felizes em ajudar a colocar tudo isso em operação. Finalmente, um pilar importante é a construção de comunidade. E nós somos um porto que tem buscado isso na arena internacional. Aqui eu mostro alguns dos atores de inovação. Essa é a nossa estratégia de inovação. E aqui eu vou dar alguns exemplos concretos. Essas são as realizações que nós tivemos nas últimas décadas. E como autoridade portuária, nós temos 4 papéis. Nós alugamos, nós regulamos, nós também operamos, nós temos o nosso trabalho nossa equipe de operadores, mas nós também somos construtores de comunidade. Isso significa juntar as pessoas e fazer coisas juntos. As pessoas, as empresas, elas são muito mais fortes quando estão juntas do que quando estão sozinhas. E eu vou dar alguns exemplos. O porto em si, eu não vejo muitos problemas, mas um dos problemas que eu vejo é exatamente o fato de que nós ainda não iniciamos, nós não temos um negócio núcleo que atraia tantas pessoas. Então, agora nós queremos atrair exatamente pessoas de tecnologia para o porto de Antwerp. E isso, às vezes, pode ser um problema, porque a tradição digital, ela tem que ser, principalmente para as empresas e portos, ela precisa ser sincronizada. Então, eu acredito que todos nós temos que trabalhar para poder atrair para os portos o maior número de talentos possível. O segundo, nós temos o Nexport e nos últimos 20 anos nós queremos optimizar. Então, nós já tomamos todas as medidas necessárias para poder fazer a optimização ao máximo possível. Os navios e os containers estão ficando cada vez maiores e os portos ficaram pequenos. Então, não foi feita uma optimização das cadeias de fornecimento. E aí, nesse contexto, nós estabelecemos o Nexport, que é uma iniciativa que faz o compartilhamento de dados, porque uma das coisas para que um porto se torne cada vez mais eficiente é o compartilhamento de dados. Então, nos primeiros dias, em primeiro lugar, os dados compartilhados têm que ser digitais e, segundo, têm que ser seguros. Então, os proprietários dos dados eles têm que se sentir seguros para poder fazer esse compartilhamento de dados e toda a rede de fornecimento tem que saber o valor dos dados e por isso que a segurança do dado é muito importante. Do ponto de vista do negócio, isso não é algo fácil, porque
eu estou nesse negócio há mais de 20 ou 30 anos e há mais de 20 anos eu sei que fazer a segurança de dados não é nada fácil. Por outro lado, como um porto, você tem que fazer isso, porque se você não tiver êxito em resolver este problema e resolver a complexidade, então você vai ter você vai ter problemas e dessa forma você não vai construir uma plataforma digital porta a porta. Por isso que nós precisamos estar nessas plataformas digitais para que assim nós possamos garantir que todas as complexidades sejam de fato resolvidas. Chainport é uma aliança internacional de portos e é como se fosse um ecossistema da internet das coisas. Então, hoje temos 70 empresas que fazem parte dessa plataforma e é um grande sucesso. Nós temos algumas plataformas, algumas empresas como Apple e Orange que estão lá e existem outros atores também que fazem parte desse ecossistema. Daqui você agora está vendo o Chainport, que são os portos que estão conectados. Aqui estão os maiores portos do mundo, estão aqui. Temos o porto de Singapura, Barcelona, Roterdã, Los Angeles, Hamburgo, enfim. Nós trabalhamos juntos compartilhando informação e tecnologia, inovação, enfim. É algo que é bastante discreto, mas que tem uma força pujante. E se nós olharmos para todas essas plataformas, a operação é muito importante, porque o que significa tudo isso? É criar um sistema nervoso que atenda todas as nossas necessidades, porque quando você tem muita carga entrando no porto, isso exige uma grande operação, então nós precisamos ter operadores de credibilidade. Eu vou dar alguns exemplos. Nós estamos agora trabalhando numa transição e existem muitos pontos, por exemplo, no caso da tecnologia, nós temos a necessidade de tecnologia sustentável e hidrogênio. A colisão com o hidrogênio é uma excelente plataforma para isso. Hoje nós estamos criando a nossa primeira plataforma como se fosse um posto para abastecimento de hidrogênio. Eu não vou falar muito sobre a internet das coisas, mas muito da inovação é digital, porém você pode ver que existem algumas inovações, por exemplo, nesse caso, colocamos alguns pedaços de plásticos ao redor do parafuso e isso é algo que nos economiza tempo, porque você não precisa passar muito tempo, por exemplo, o serviço de inspeção ficando muito mais fácil. Então, nós equipamos todos os nossos equipamentos com esses sensores, por exemplo, onde nós tenhamos uma comunicação imediata quando existe algum problema na boia, por exemplo. Nós temos muitas câmeras no porto, mais ou menos 500 câmeras em todo o porto. E um bom exemplo disso é essa máquina de visão noturna. Aliás, a visão da máquina, que é uma tecnologia que usa a inteligência artificial, e ela diz exatamente, por exemplo, aqui, você pode tirar muitas fotos de certas infraestruturas. Então, nós fazemos isso, por exemplo, com a nossa estrutura marítima e manualmente nós indicamos, por exemplo, isso é um equipamento, isso é uma escada, isso aqui é uma boia. E aí você coloca tudo isso no sistema. E assim que o sistema vai aprendendo cada vez mais, ele entende todos esses elementos. Então, você tem mais ou menos milhares de fotos e aí nós conseguimos tirar várias fotos e depois nós conseguimos ter uma combinação de mais ou menos 0,9, praticamente 100% de segurança de que esse é exatamente o equipamento. Por exemplo, aqui ele reconhece com quase 100% de certeza que isso aqui é uma escada. Então, você pode usar esse tipo de tecnologia, por exemplo, para inspeções marítimas
E isso faz com que seja uma inspeção muito mais fácil e muito mais ágil. Um outro exemplo é a outra tecnologia que nós utilizamos, que permite ter uma visibilidade fantástica, e esse tipo de tecnologia utiliza tecnologia sonar, que permite que você pode fazer, por exemplo, inspeção submarina das nossas infraestruturas subaquáticas. Talvez algo como um intermediário seja falar sobre o impacto da Covid e onde nós percebemos mudanças, porque as pessoas às vezes dizem que nós vamos voltar ao normal depois da Covid, mas eu não acredito, porque esse vai ser o novo normal, eu acredito. Enfim, as coisas vão voltar, nós vamos passar a ter reuniões virtuais, aprendizado à distância vai se tornar muito mais aceitável, nós vamos ter webinários e teletrabalho vai se tornar cada vez mais comum. Outra coisa é que nós não podemos subestimar uma aceleração da digitalização e da automação. Por quê? Porque as empresas acreditam que a interação entre o ser humano e a máquina vai ser necessária, porque você vê cada vez mais robotização das empresas em suas operações, principalmente para a questão de segurança. Então, a automação, e não automação mecânica, porque se você observar, os terminais de hoje fizeram grandes investimentos nos últimos 30 anos em operações mecânicas dos seus equipamentos e de maquinários, etc. Mas hoje em dia você percebe que a tecnologia, por exemplo, como a análise de dados, ela vai se conectar com a automação e isso vai trazer uma grande transformação. E você vai ter uma reengenharia, digamos assim, de todo o seu sistema. Mas em Antwerp, eu acredito que a boa notícia é que nós vamos continuar, nós estamos funcionando a 100%, o que é uma boa notícia. Nós tivemos uma diminuição, obviamente, das nossas operações devido à Covid, mas isso foi bom se comparado com outros portos. Nós também tivemos uma limitação em relação ao número de pessoas disponíveis ou presentes no local. Nós tivemos algumas introduções, como, por exemplo, equipamentos que você tem que utilizar agora, por exemplo, como, por exemplo, para permitir o distanciamento, por exemplo, são equipamentos que permitem ter sensores para assegurar o distanciamento. E nós colocamos muita atenção em relação a isso. Você pode observar, o rei da Bélgica está aqui no Porto fazendo uma visita. Nós estamos utilizando também drones automatizados para poder fazer a inspeção do monitoramento do porto. E voltando para a rede de fornecimento, eu não vou trazer soluções, mas sim algumas perguntas que você pode fazer. Por exemplo, você acredita que a dependência da China ela é crucial? Ou seja, será que nós vamos ter uma diminuição ou um aumento? Enfim, em relação às restrições de importação, será que nós vamos ter algum tipo de restrição nesse sentido? Também distorções em relação a transportes, ou seja, equipamentos, equipamentos, cruzamentos de fronteiras, etc. Por outro lado, quando você pensa em relação à rede de fornecimento, você acredita que ela vai aumentar cada vez mais? Os negócios vão se tornar cada vez mais centrados nos seus clientes? Por exemplo, empresas hoje, como no caso a Amazon, ela teve um aumento absurdo durante o processo de pandemia.
Excelente. Voltando agora para o porto, inovação dos portos, nós gostaríamos de ser uma plataforma de inovação aberta. E eu acredito que isso exige 3 níveis. Primeiro, o hardware, ou seja, o equipamento. Ou seja, você tem a construção de chips que vão permitir acesso a essa tecnologia. Também precisamos ter um centro de controle remoto para drones e chips e navios automatizados. Nós também precisamos e fornecemos uma estrutura digital que pode ser dados, por exemplo. No porto, nós temos vários equipamentos que já utilizam tecnologia 5G. E, finalmente, processos. Nós precisamos de processos, porque no futuro os navios automáticos, por exemplo, quando eles vão precisar aportar, eles vão precisar de processos. E eu vou dar alguns exemplos disso. Aqui você está vendo uma doca, a maior doca que nós temos, e você tem a entrada, o canal. Então, o problema é que esse rio, ele tem todos os anos 2.000 cúbicos de sedimentação entram aqui. Então, é um rio comum. Ou seja, se você tem que ficar dragando o tempo todo essa doca. E o problema é que essas estações, nessas docas não é muito fácil fazer as medições. Você tem que mergulhar. Mas aí nós pensamos, o que nós podemos fazer com barcos menores? Talvez nós possamos usar um barco menor para poder fazer essas medições. E aí foi por isso que nós utilizamos esse equipamento, que na verdade é um equipamento que tem 0 emissão, ele tem 2 motores. E utilizando exemplos que eu posso compartilhar, a configuração ela é relativamente barata quando você traz para o ambiente de produção. Então, a tecnologia ela tem que ser barata para que assim nós possamos ter a aceleração. Você pode fazer as medições e, ao mesmo tempo, nós aprendemos muito, porque isso acabou se tornando, esse equipamento acabou se tornando uma plataforma de sensores. Você pode colocar câmeras, sensores, etc., chips, e assim coletar muitos dados sobre o porto. Então, você vê que fazer as coisas é importante para a inovação e você aprende muito, por exemplo, com empresas americanas que agora têm um sistema que você pode fazer a limpeza de óleo, por exemplo. Nós podemos ter alguns chips, alguns desses navios automatizados com chips e que podem fazer a limpeza de óleo. Mas o custo operacional disso é muitas vezes mais baixa do que quando você faz com seres humanos. E isso deve ser o futuro, porque assim nós podemos fazer de forma mais frequente e dessa forma teremos mais segurança. Bom, em relação aos drones, desculpe, antes disso, eu vou voltar. Um exemplo bom de o quão rápido essa tecnologia pode ser colocada em 2005, algumas empresas chegaram até nós e disseram: nós temos algumas tecnologias para controles de navios dentro da Bélgica. Na Bélgica nós temos alguns navios ou barcos que navegam por dentro do país, em rios, etc. E alguns deles vão até para a Alemanha, por exemplo, mas são frotas pequenas e é muito difícil encontrar gente que queira ser capitão desse tipo de barcos, porque você precisa de toda uma estrutura e não é uma vida muito legal. Então, esse é um campo que está pronto para a disrupção.
E aí, em 2018, as empresas disseram, nós temos algumas tecnologias e que podemos colocar, e aí nós demos os barcos, etc., fizemos alguns testes, e aí depois de 18 meses depois, começamos a fazer o transporte dessas barcaças utilizando tecnologia remota. Não tem ninguém controlando, tudo isso é feito remotamente. Hoje nós temos 16 barcos que estão sendo construídos utilizando essa tecnologia. Então, você pode perceber que é uma tecnologia que pode ser bastante útil. Quando falamos de drones, eu acredito que os drones, eles também têm uma nova tecnologia que tem um grande potencial para crescimento. Nós temos muitos casos, como, por exemplo, inspeção de infraestrutura, inspeção do meio ambiente, segurança, seguridade, enfim, várias aplicações. No ano passado, nós tivemos uma grande operação, a Amazon estava envolvida, e para poder ver em um ambiente tão complexo, aqui em Antwerp nós temos, por exemplo, linhas de alta tensão, nós temos grandes navios, nós temos muitas empresas químicas aqui. Então, nesse ambiente complexo, nós fizemos testes com vários drones e tivemos resultados muito bons. Talvez eu tenha um filmezinho aqui para mostrar para vocês disso. Aqui está um pouco lento por causa do tamanho do arquivo. Eu não sei se é para todo mundo. Sim, é um vídeo pesado, então talvez seja por isso. Mas o último tópico que eu gostaria de apresentar é essa parte que tem várias definições. Nós juntamos 12 bancos de dados com informações convencionais, informações de profundidade, informações dos aeroportos e criamos um sistema de visualização. Eu vou mostrar um exemplo disso. Aqui você tem alguns exemplos do desenho e atualmente nós estamos construindo uma implementação operacional baseado nisso. Ou seja, o nosso objetivo é que o pessoal da operação receba um alerta quando algo esteja errado acontecendo no porto, no caso de ter um acidente ou alguma coisa, ou a intrusão. Você tem como fazer ter um sensor que vai detectar logo isso. Aqui nós temos um outro filmezinho que não é tão pesado assim, eu espero que vocês consigam ver, só para poder dar uma ideia sobre do que eu estou falando. Estão ouvindo o som? Não tem som. We can hear the sound. Dá para ouvir o som, mas é extremamente baixo. Melhorou? Melhorou um pouquinho, o senhor Doleski está dizendo, mas ainda assim o som não está tão claro. Se o Angelino permitir, nós podemos compartilhar os links, não sei. César, melhorou agora? Eu ia sugerir isso, licença. Eu gostaria que fosse disponibilizado para nós e eu encaminho através do nosso site e para os grupos dos conselheiros, porque realmente
tá ruim para ser passado aqui. Também, Pete e Yes, Matheus, I will do a that. gente No já, problem. já Tudo bem, ele tá... disse que ele vai fazer isso. Ok. A gente também já Mas está aproximando do nosso horário limite e eu queria deixar a oportunidade também para algumas perguntas. Então, a gente eu deixa o não, vídeo por eu aqui. não ouvi o que o senhor falou, senhor Angelino. O senhor poderia repetir? Ok. Nós estamos... Sorry for interrupting. Okay, Peço desculpas por interromper. Angelino, por favor, pode continuar. Só estava lembrando que a gente está se aproximando do nosso horário limite e a gente deixa o vídeo para depois, então. E ele conclui aí na parte da apresentação. Yes, yes. But actually, I'm here. Sim, claro. Na verdade, eu já estou no final. Eu gostaria apenas de dizer que no futuro nós vamos fazer uma combinação do humano e o digital, de sistemas humanos e digitais, ou seja, a tecnologia ela está se tornando comum ao homem, ou seja, incorporada ao homem literalmente. Agora eu cheguei ao final, caso alguém tenha perguntas, eu estou aberto a respondê-las. Então, é impressionante como o Porto de Antuérpia tem a visão da necessidade da tecnologia, capturou esses conceitos, internalizou na operação e aparentemente está atualizado, up-to-date, com as melhores tecnologias. Eu tinha algumas perguntas, mas eu vou priorizar os meus amigos da plateia. Temos 3 pessoas que já pediram para fazer alguma intervenção. O Mário Porvia, o Sérgio Aquino e o César Meireles. Então, vou começar pelo Mário, mas vou pedir para a gente fazer umas perguntas curtas hoje, viu, Mário? Porque a gente já está em cima do horário para dar oportunidade para todos. Ok? Ok, então, bom dia a todos. Então, em vez de fazer as 3 perguntas, vou fazer uma só, porque você já me cerceou aqui o meu direito de perguntar. Mas eu queria saber do Pete, como que está o planejamento estratégico, como conversa o planejamento estratégico do Porto de Antuérpia com tanta mudança, com tanta inovação. Se isso mexeu na dinâmica do planejamento estratégico do Porto, ou se ele conseguiu, de alguma forma, aí, recepcionar essa inovação dentro do que estava previsto. É só uma curiosidade mesmo, eu gostaria de saber sobre isso. Obrigado. Of course, we are already busy more than 40 Sim, years. nós já estamos ocupados há mais de 3 ou 4 anos trabalhando em toda essa inovação. Então, nós já temos feito muitas coisas na área de inovação desde os anos 2018, 2019. É claro que tudo isso foi acelerado por um novo CEO que assumiu a empresa em 2017. Ou seja, nós estamos construindo essa modernização e não é apenas um departamento de inovação, porque eu realmente acredito que o sucesso da inovação, aliás, o sucesso se dá ao fato de que a inovação ela tem que fazer parte da empresa e não apenas ter um departamento de inovação quando tem alguém trabalhando somente em prol disso, mas sim, nós temos isso, faz parte do nosso DNA, todo o Porto está envolvido nisso, então é por isso que nós começamos há muito tempo e tudo isso foi gerido por todo o Porto. Mas o impacto da Covid, eu diria, claro, ela impactou e uma das coisas que sofreu impacto é que nós tivemos uma redução no volume e é claro que esses anos nós temos focado muito na conexão com as organizações. Então, nós temos uma grande discussão sobre a tecnologia e digitalização, e aí, graças ao Covid, nós tivemos uma aceleração. Trabalhamos muito nos últimos 3 ou 4 meses para poder fazer todo esse processo de digitalização, mas a implementação de operação também foi acelerada em virtude da Covid-19. Ok? Obrigado, Pete. Nessa linha aí, o Porto de Antuérpia tem algum plano permanente de desenvolvimento e ele recebe atualizações periódicas? Em que frequência?
Eu não entendi a pergunta direito, mas é claro que nós temos estratégia de inovação, mas a inovação ela é apenas uma ferramenta. Como eu já disse, a inovação ela tem que ser um valor. Se você não fizer a inovação como valor, então é apenas um jogo. É claro que é mais fácil fazer as coisas com blockchain, mas todos os dias algo novo acontece. Isso é o grande lance da inovação. Você tem que tomar cuidado porque a inovação ela tem que ser um valor que está incorporado dentro da empresa. E nós temos vários projetos de longo prazo, mas são projetos que vão demorar 3 ou 4 anos para serem desenvolvidos. Ok. Sérgio Aquino. Bom dia, parabenizo ao Pete pela apresentação e o Porto de Antuérpia também. Eu gostaria de saber se nessas programações de inovação tecnológica que foram apresentadas, se há integração com os demais portos da Bélgica, Ghent e Brugge, por exemplo, e qual é a participação do governo do governo belga ou do governo público local com relação a isso. A iniciativa ela é maior do Porto ou ela é do poder público? Eu acho que a iniciativa é maior por parte do Porto, respondendo à segunda parte da pergunta. É claro que existe cooperação com o governo federal, governo local, em certos projetos, como na área de transporte, etc. Ou também existe financiamento que vem por parte do governo, mas eu diria que a força motriz é o próprio Porto. A cooperação com outros portos na Bélgica, claro que acontece. Com Ghent, nós compartilhamos muitas informações e também Bruges. E talvez você saiba que nós temos uma cooperação muito grande em Antwerp e Bruges e nós vamos, enfim, continuar com essas parcerias. Ok? Ok. Obrigado. César Meireles. César, faz para nós a sua pergunta também. Muito rapidamente. Parabéns, Caputo. Fabrício, obrigado pelo espaço. Parabéns, Pete, pela apresentação. É sempre uma alegria poder vermos portos benchmarks como o seu e trazer para todos nós aqui essa tecnologia e tudo isso que serve de referência para todos nós. Eu represento, Pete, os operadores logísticos, os 3PLs no Brasil. E temos um 3PL muito importante em Antuérpia, que é a Catunas, e é uma referência mundial em serviços, investimento e extensão. A pergunta que eu lhe faria é, nesse particular, a exemplo da Catunas, como é que vocês em Antuérpia têm feito um trabalho em comunhão com as plataformas logísticas de integração para a Interlândia, para as demais áreas de expansão industrial e de desenvolvimento para outras regiões? Good question. I think that's not an easy one. É uma boa pergunta. O som está cortado. Muitas dessas plataformas ainda não existem, mas só para dar um exemplo, eu acredito que a indústria química está tomando passos grandes e importantes nesse sentido. Por exemplo, na área de operação, nós temos um ICD, que é equipamento de limpeza eletrônica. Nós temos um sistema diferente de limpeza e nos últimos anos nós tivemos uma digitalização de documentação e o sistema ele funciona perfeitamente. Eu acredito que esse é um bom exemplo porque nós temos grandes operadores químicos e trabalhamos juntos para poder digitalizar o processo do porto de Antwerp. Tudo sempre buscando o máximo de segurança e eficiência com o menor preço possível. Então, esse é um exemplo de como nós integramos os sistemas existentes.
Mas ainda temos muito o que fazer ainda, claro. Bom, Pete, para você ter uma ideia, a nossa plateia aqui é extremamente qualificada. Temos algumas autoridades. O que equivale ao ministro dos Portos, que é o secretário Diogo Piloni, estava aqui com a gente assistindo, caladinho. O diretor do Ministério também, o Otto, também está assistindo. Temos presidentes de autoridades de portos, importantes portos brasileiros. Então, é um tema que realmente desperta o interesse. Eu queria que o Leonardo Cerquinho fizesse uma pergunta ou um comentário. Depois a gente vê aqui com o Otto, se ele quer falar. Obrigado, Angelino. Excelente apresentação. Eu fiquei bastante interessado com o fato de que vocês colocam como base para se tornar uma plataforma aberta de inovação a construção de comunidade. Então, eu queria que você falasse um pouco quais foram os desafios que vocês encontraram para conseguir que os conceitos de inovação fossem absorvidos pela essa comunidade portuária que vocês estão construindo e como é que vocês fizeram para superar esses desafios. A pergunta não ficou muito clara porque tinha um eco. A pergunta é: como que nós superamos a integração da inovação? Eu gostaria de saber como que você superou os problemas entre construir uma comunidade com um processo de inovação aberta. Você recebeu algum tipo de resistência por parte dos jogadores? Não existe uma resposta. Na minha experiência, você tem vários estágios. Eu acredito que o primeiro passo é você ser uma fonte de inspiração. Você tem que trazer inspiração para as pessoas, dizendo que isso é possível. Existe uma possibilidade, você pode fazer. As pessoas dizem, uau! Ou seja, a razão pela qual você tem que fazer isso é porque as pessoas já viram filmes, quando a pessoa assiste um filme inspirador, ela nunca é mais a mesma pessoa. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que trazer as pessoas para esse nível e fazer com que elas se tornem conscientes de que existe uma possibilidade. O próximo passo é trabalhar duro com as organizações, trabalhar com as equipes, com empresas de tecnologia. Esses são as primeiras pessoas. Ou seja, tem que dizer, não sou somente eu. Você pode ver que existem várias empresas que estão envolvidas e mostrar também que a tecnologia é física, ou seja, a pessoa vai ver o barco, ela vai ver os equipamentos. Então, eu acredito que esse seja um segundo passo. Ou seja, você fazer com que seja o mais plausível possível. O último passo, que eu acredito que é o mais difícil, é fazer com que com que tudo seja operacional. Ou seja, você precisa ter uma implementação operacional para que você possa fazer uma melhor gestão da equipe. As pessoas precisam estar envolvidas em tudo. E esse é o grande lance, eu diria. Esse é a grande sacada. Então, é um trabalho pesado, é um trabalho duro, mas no final vale a pena, porque quando você vê as pessoas trabalhando de uma melhor forma, de uma forma mais segura, então isso não tem preço. Bom, mas eu posso mostrar alguns exemplos disso. Vai demorar 3 ou 4 anos até que você comece a colher os frutos de tudo isso. Registrando aqui também, Fabrício, a presença do time lá da Alfândega de Santos, que é o nosso maior porto aqui no Brasil, também está o delegado lá, mais o Reinaldo, o Angelino, o Richard, estão todos prestigiando aqui o nosso evento. Eu vou passar para o Otto, que é o diretor de gestão dos nossos portos públicos brasileiros aqui, para fazer um comentário. Ele está nos ouvindo também. Otto, você quer falar? Não, obrigado, Angelino. Está me ouvindo bem? Sim. Não, primeiro, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Angelino, para participar dessa apresentação. É fenomenal. Eu brinco que eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, né? Fico feliz
que a gente vê que não é nada utópico, né? Existe, mas ao mesmo tempo triste no sentido que a gente tem um longo caminho a percorrer para chegar nesse patamar, né? Mas, de qualquer forma, é bem, sabe, acaba nos trazendo bastante incentivo para a gente ver que tem muitas oportunidades. De fato, a tecnologia é disruptiva e tem mudado com a velocidade cada vez maior. E, de fato, temos que nos preparar para esse mundo que já existe, né? O que eu perguntaria, de forma geral, é um pouco na linha, acho que do que o Mário Povia questionou um pouco antes, e um pouco, se possível, bem rapidamente, um contexto para entender ou há quantos anos que o Porto de Antuérpia já está se preparando para esse novo mundo, o mundo de novas tecnologias, e qual que é a periodicidade de mudança do planejamento deles, porque é algo que que muda a todo dia, né? Estamos vivendo um momento agora da Covid, dessa pandemia. Então, o planejamento que foi feito certamente no ano passado já não vale mais para esse ano. Então, eu queria entender quando que houve essa mudança, se houve uma mudança drástica de chave para o Porto se preparar para esse novo paradigma, ou foi algo construído ao longo das últimas, eventualmente, até décadas? Às vezes as pessoas dizem que isso é uma coisa que tem 2 anos. Eu não acredito. Eu acredito que os portos, eles têm que ser áreas de inovação. E as coisas, elas crescem a partir dos portos. Então, eu acredito que primeiro temos que ver os portos como centros de inovação. Esse é o primeiro ponto. E não pontos de resistência. Em relação a Antwerp, eu acredito que esse processo de inovação começou há 5 anos atrás, onde nós fizemos todo o planejamento estratégico e começamos a implementar nos últimos 4 anos. E nós queríamos nos tornar líderes em inovação e também buscamos fazer uma espécie de nos tornar referências para as empresas. Hoje nós estamos já discutindo com algumas das maiores empresas, por exemplo, da Rússia, a empresa de gás, são pessoas que estão 2 níveis acima da gente. E isso é bom, porque serve como inspiração para nós. E um conselho que eu posso dar para vocês é buscar aprender o máximo que você puder. Na Bélgica, nós temos empresas de inovação e aprendemos muito com elas. Em relação a como que nós como que nós lidamos com a mudança, é claro que nós estamos num processo de mudança constante, tudo está mudando rápido. Então, você precisa de arcabouço. Eu mostrei um slide com a tecnologia e as prioridades. Isso é muito importante. Como empresa, nós precisamos ter uma estratégia para os próximos 10 anos, porque isso nos mostra uma direção de onde nós podemos seguir. A transição digital ela também é muito importante. Então, a gestão para poder fazer tudo isso. E precisamos de um programa por trás disso. Talvez eu tenha saltado uma parte na minha apresentação, mas a inovação, ela com propósito, significa usar a tecnologia para se tornar um negócio mais sustentável. E significa mobilidade, inclusividade, biodiversidade e também energia sustentável. E isso, para mim e a minha equipe, é um desafio, ou seja, ter não apenas a tecnologia, que talvez seja fácil de se fazer. Em um determinado momento, a tecnologia simplesmente chega. Fabrício, você que é dono do tempo, como é que tá? Tem um monte de gente, não é todo dia que a gente tem o Porto de Antuérpia, o Porto de Singapura aqui, então o pessoal quer tirar o máximo. Eu não estou conseguindo interpretar porque tem 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Na mobilidade, na transição do mercado de trabalho, da mobilidade. Então, isso significa que a mudança no mercado de trabalho não vai ser tanto em tecnologia, mas sim na mentalidade. Então, nós temos que trazer tudo isso para dentro da organização. Eu peço desculpas, mas eu perdi uma parte porque teve alguém falando. Não, é porque eu pensei que ele tinha encerrado a resposta. Estou preocupado o seguinte, nós temos um compromisso de fazer o evento com 1 hora, já temos 1h15, mas está todo mundo gostando. Então, estou perguntando para o organizador, que é o Fabrício, como é que a gente faz isso, porque não é todo dia que nós temos um porto
como o de Antuérpia ou de Singapura, aqui à disposição. O pessoal quer trocar o máximo possível de experiência. Angelino, nós teremos a participação de Antuérpia no Nordeste Export daqui a 30 dias e será realmente um enorme prazer novamente contar aí com a apresentação. Nós realmente seguimos aí a questão do horário, né? É um compromisso nosso com a agenda de todos. Nós já estamos com praticamente 1h20 de programação. Então, eu gostaria, nesse momento, de mais uma vez agradecer a presença do senhor Pitt Upstyle, que realmente nos proporcionou uma visão estratégica aqui do Porto de Antuérpia. Nós que visitamos o Porto de Antuérpia em 2017, com uma comitiva aqui desse projeto nosso, e realmente ficamos muito bem impressionados com o que nós conhecemos na ocasião. Quero agradecer mais uma vez também ao Matheus Dolek, que é o representante aqui do Porto de Antuérpia para a América Latina. Porto muito bem representado na figura do Matheus, tem feito um trabalho muito bom. Obrigado, Matheus, pela sua presença mais uma vez. Agradecer mais uma vez a moderação sempre importantíssima do Angelino, mais do que a moderação, a condução do próprio Brasil Export, do Brasil Hack Export, que é esse nosso evento tecnológico. Quero agradecer aqui a presença do Almirante Murilo, diretor-presidente da ATP, um dos nossos patrocinadores aqui presentes, do Aloysio Sobreira, presidente da Mercochip, do César Meirelles, presidente da ABOL, da Associação Brasileira dos Operadores Logísticos. Agradecer ao Joel Július, gerente sênior da América Latina, da Enterprise Singapura, também nosso parceiro aqui no Brasil Hack Export. Agradecer ao Dr. Benjamin Galotti, da Galotti Advogados Associados, João Bosco, da Praticagem do Brasil, Leonardo Cerquinho, presidente do Porto de Suape, além do Otto Burlier, diretor do MINFRA, né, do Ministério da Infraestrutura, também sempre muito presente o Ministério aqui, e agradeço também a presença do nosso secretário nacional de portos, Diogo Piloni. Muito obrigado, secretário, pela sua presença aqui neste evento de hoje. Angelino, da nossa parte, mais uma vez, nós encerramos essa segunda-feira. Mais uma vez, Dr. Pitt, muito obrigado. Esperamos revê-lo em breve no Nordeste Export, aí, para que nós possamos dar sequência à nossa programação. A todos, uma ótima semana e amanhã, novamente, uma palestra internacional com o diretor do Canal do Panamá, no horário nosso das 15 horas. A todos, uma ótima segunda-feira. Obrigado. Matheus, depois o pessoal está querendo a apresentação, tá? Aí você passa para a gente. Tá bom, a gente eu providencio para vocês. Obrigado mais uma vez a todos, hein? Um bom dia, uma boa semana. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.